Olá, turma. Na aula 7, a gente vai começar a ver a nomenclatura, tá? Dos compostos orgânicos. E a gente vai iniciar com a nomenclatura dos alcanos, né? Que é um hidrocarboneto. Bom, todos os compostos orgânicos, eles são nomeados seguindo as regras elaboradas pela IUPAC. É a União Internacional de Química Pura e Aplicada, tá? Seria a nomenclatura sistemática, que é aquela nomenclatura onde o nome de um composto já descreve a sua estrutura, certo? Bom, segundo a IUPAC, um composto orgânico é formado pela união de 3 fragmentos, que seria o prefixo, o infixo e o sufixo, tá? Para os alcanos, os prefixos que a gente utiliza, o prefixo vai dizer para a gente a quantidade de números de carbono, tá? Então, quando o meu prefixo for met, eu tenho um carbono. Et, 2 carbonos. Prop, 3 carbonos. But, 4 carbonos. Pent, 5. Hex, 6. Hept, 7. Oct, 8. Non, 9. Dec, 10. Um dec, dodec, 11 e 12. Aí vem o tri, tetra, penta, tudo dec, né? E icosa quando chega no número de carbonos 20. Professora, eu preciso aprender todos esses prefixos? Sim, pelo menos os mais comuns nas questões é de 1 a 12 e depois 20, 30, 40, tá? Então, para aprender a nomenclatura dos alcanos, sim, precisa aprender os prefixos. Bom, o infixo, ele já vai me mostrar o tipo de ligação, tá? Como eu estou falando dos alcanos, os alcanos só têm ligações simples, né? Então, o meu infixo vai ser AN. Quando eu estiver falando dos alcenos, se tiver uma dupla ligação, o infixo vai ser EN. E se tiver uma ligação tripla, como nos alcinos, vai ser IN, tá? E o sufixo vai indicar para a gente qual é a classe funcional, o grupo funcional. Como a gente está falando dos hidrocarbonetos, que é um alcano, o meu sufixo vai ser O, certo? Se fosse um álcool era ol, se fosse aldeído era al, cetona ona, ácido carboxílico óico, certo? Então, prefixo mais infixo AN mais sufixo O, falando dos alcanos. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um alcano com 2 carbonos. Se ele tem 2 carbonos, o prefixo dele vai ser et, né? 2 carbonos, et. Por se tratar de um alcano e só ter ligações simples, eu vou utilizar o infixo AN, an. E por ser da função hidrocarboneto, o sufixo vai ser O. Então, o nome sistemático desse composto vai ser etano. Aqui agora a gente tem 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos prop. Apenas ligação simples. AN, hidrocarboneto O. Então, o nome desse composto aqui seria propano. Aí aqui a gente tem um exemplo de um alceno, né? Agora eu tenho 2 carbonos, et. A ligação agora dupla, então é EN. E continua sendo um hidrocarboneto e termina com O. Esse seria o eteno. E o exemplo de um alcino, né? 2 carbonos et, uma ligação tripla IN e hidrocarboneto O, então esse seria o etino. Então, para a gente aprender essa nomenclatura dos alcenos, a gente vai seguir 4 regrinhas da IUPAC, tá? E a regra 1 diz o quê? Localize a cadeia, a maior cadeia da molécula e dê-lhe o nome. Ou seja, a gente vai procurar aqui a cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos. Então, observe aqui esse composto, tá? É o mesmo composto aqui nessas duas moléculas. Eu tenho a possibilidade aqui de escolher essa cadeia como principal, ó. Essa cadeia aqui linear, né? Ó. Ela tem 1,
2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Mas eu tenho que tentar outras possibilidades, né? Eu observo que tem um carbono aqui embaixo. Será que se eu incluir esse carbono aqui, ó, na minha cadeia principal, ela não seria maior? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, então ela não seria maior. Sendo assim, a cadeia principal vai ser essa aqui de cima, né? Ó, cadeia linear com 6 átomos de carbono. E o que ficou de fora da cadeia linear, ou da cadeia principal, é o que a gente chama de ramificação, aqui, ó, ou substituinte, certo? Então, voltando aqui para a estrutura, se eu tivesse escolhido a segunda, né, se fosse a segunda correta, eu ia ter um substituinte aqui, ó, com 2 carbonos. A cadeia correta mostra aqui um substituinte ou uma ramificação com um carbono. A gente tende a classificar como cadeia principal a cadeia que está escrita na horizontal, tá? Mas a gente tem que prestar atenção que nem sempre ela vai ser a mais longa, portanto, ela não vai ser a cadeia principal. Então, aqui nesse exemplo, a cadeia horizontal, se a gente observar aqui, ó, seria essa daqui. E ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. O que eu tenho que fazer é procurar possibilidades para uma cadeia maior. Então, se eu seguir essa linha aqui, ó, será que não me daria uma cadeia carbônica maior? Sim, né? Ó. Quantos carbonos a gente observa aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos. Então, a minha cadeia principal vai ser essa daqui, com 8 carbonos. Me gerando aqui, ó, uma ramificação, que seria esse grupo com carbono, que é a mesma ramificação vista aqui, ó, 2 ramificações, e uma ramificação aqui com 2 carbonos, 3 ramificações. E esse terceiro exemplo é para a gente verificar quando a gente tem 2 ou mais sequências igualmente longas, porque aí a gente precisa escolher a cadeia principal como sendo a mais ramificada, tá? Então, aqui esses três moléculas são a mesma, tá? Estou só repetindo para a gente observar a cadeia carbônica. Então, eu posso escolher aqui nesse primeiro composto, nesse primeiro exemplo, ó, a cadeia principal sendo essa daqui, ó, na horizontal, com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, essa cadeia aqui tem 5 carbonos. Mas eu posso, para a mesma cadeia, tá? Ó, observar aqui. Aqui, ó, eu também tenho 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Tem outra possibilidade também, ó. Aqui, ó, se eu escolher essa cadeia como sendo a principal, eu também tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, como que eu vou escolher qual é a cadeia principal? A primeira, a segunda ou a terceira? E aí você vai olhar para as ramificações, tá? Então, com esse primeiro exemplo aqui, eu vou ter, ó, uma ramificação, 2 ramificações, 3 ramificações. No segundo exemplo, eu tenho aqui, ó, uma e aqui 2 ramificações. E no terceiro, eu vou ter uma ramificação, 2, 3, 4. 4
ramificações. Então, a cadeia principal, ó, vai ser a mais ramificada, certo? Então, a cadeia carbônica que você deve escolher é essa daqui, ó. Essa aqui é que vai ser a cadeia principal. Observem também que pode existir duas ou mais cadeias principais equivalentes, como por exemplo esse composto, ó. Eu posso escolher essa cadeia aqui, né, na horizontal, que tem 4 carbonos, e ela me daria uma ramificação, como eu posso também escolher agora a cadeia em vermelho, ó, que também teria 4 carbonos e também só me daria uma ramificação. Então, ficaria igualmente ramificada a cadeia e aí você pode escolher uma ou outra. Nesse exemplo aqui, eu vou fugir um pouco da nomenclatura dos alcanos para falar da nomenclatura dos hidrocarbonetos, tá? Então, quando eu tiver uma cadeia orgânica que seja insaturada, ou seja, que tem insaturações, que são as ligações duplas ou as ligações triplas na cadeia carbônica, né? A cadeia carbônica principal deve incluir essa insaturação, certo? Então, vamos observar aqui esse exemplo. Esse exemplo aqui, se eu for buscar a cadeia mais longa, eu ficaria com essa daqui, ó. É a que me daria maior número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, tá? Mas ela tá deixando de fora a insaturação, que tá bem aqui. Então, essa daqui não pode ser a minha cadeia carbônica principal, tá? Vou marcar um X. Então, e incluindo a insaturação, eu posso ter aqui, ó, uma cadeia carbônica. Incluindo a insaturação, tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Eu posso ter aqui, ó, outra cadeia que também inclui a insaturação e tem 1, 2, 3, 4, 5, também tem 6 carbonos. E aí, como é que eu vou escolher? Aquela que me der maior número de ramificações. Então, aqui eu tenho uma ramificação, duas ramificações, e aqui em cima eu só tenho uma ramificação, né? Então, dessa forma, eu vou escolher a que tem maior número de ramificações. Essa daqui também não seria a minha cadeia principal. E aí seria essa daqui na horizontal, a minha cadeia principal.